A morte de Marília Mendonça completou 4 anos nesse último dia 5 de novembro de 2025. Então vamos aqui relembrar o que aconteceu. Por que o seu corpo demorou para ser liberado? Demorou mesmo? Quais foram os procedimentos feitos em seu corpo para o seu funeral? Também vamos lembrar detalhes do seu funeral faraônico, gigantesco, e as polêmicas relacionadas aos vazamentos de suas fotos íntimas sem vidas retiradas do inquérito policial. Seres vivos, tudo bem com vocês? Seguinte, eu sou o Jefferson e hoje vamos relembrar uma das maiores perdas da música sertaneja na atualidade, obviamente sempre fazendo referências à ideologia desse canal, que é trazer curiosidades do setor funerário e das ciências mortuárias em geral. Na tarde do dia 5 de novembro de 2021, um avião bimotor ocupado pela cantora Marília Mendonça e outros 4 passageiros caiu em um curso d'água próximo à rodovia BR-474, na cidade de Piedade da Caratinga, no Vale do Rio Doce, oeste de Minas Gerais. A cantora, seu produtor, seu tio e assessor, e piloto e copiloto estavam no avião e todos morreram. Aos 26 anos, Marília Mendonça já era o principal nome sertanejo no Brasil, e a notícia da sua morte abalou o país. Em primeiro momento, a assessoria da artista chegou a dizer que o avião havia caído sim, mas que Marília estava bem. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que ninguém havia sobrevivido àquele acidente. Marília Mendonça e sua equipe tinham como destino a cidade de Caratinga, também em Minas Gerais, onde a artista faria uma apresentação na noite daquele dia. O local onde o bimotor caiu, na cidade vizinha de Piedade de Caratinga, ficava a cerca de apenas 3 quilômetros do aeroporto onde a aeronave deveria pousar. Marília faleceu e deixou seu filho Léo, que tinha apenas 1 ano na época. O corpo de Marília Mendonça foi liberado pelo Instituto Médico Legal de Caratinga na madrugada do dia 6 de novembro de 2021. Após a liberação, ele foi transportado para uma funerária em Caratinga e depois levado de avião para Goiânia, onde haveria o seu velório e posteriormente seu sepultamento. O corpo da cantora Marília Mendonça chegou ao ginásio Goiânia Arena por volta do meio-dia do dia 6 de novembro, dia seguinte ao seu falecimento, para ser velado ao lado do seu tio, que também veio a falecer no acidente aéreo. A cerimônia foi até às 16h30. Logo após, os corpos seguiram em cortejo até o cemitério Parque Memorial, em Goiânia, para enterro reservado apenas para familiares. Durante todo o percurso, muitos fãs lotaram as ruas para darem o último adeus à cantora. O corpo de Marília Mendonça foi enterrado um dia após seu falecimento no cemitério Parque Memorial, em Goiânia, em cerimônia reservada apenas a amigos mais próximos e à família. Antes disso, uma multidão acompanhou o velório no ginásio Arena em Goiânia e prestaram várias homenagens. Os carros do Corpo de Bombeiros que levavam os caixões do lugar do velório ao enterro foram acompanhados por milhares de fãs. Henrique Juliano, Maiara Maraíza e Murilo Ruff, o ex da cantora e pai do filho dela, acompanharam o caixão em cima do carro do Corpo de Bombeiros. Antes de saírem do ginásio, foram tocados versos da música Ninguém Vai Sofrer Sozinho, Todo Mundo Vai Sofrer, clássico da cantora e um dos seus maiores sucessos. Mas agora vamos falar sobre procedimentos. Uma questão pública que veio à tona foram alguns questionamentos referentes à liberação do corpo da cantora junto ao IML de Caratinga. Ocorre que para essa circunstância, gente, nós do setor funerário concordamos que seu corpo não demorou para ser liberado. Ao contrário, tudo me pareceu muito rápido pelos padrões que normalmente são feitos, e eu vou explicar. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recebeu o chamado do acidente exatamente às 15h30. Lembrando que seu funeral público se encerrou às 16h30 do dia seguinte, e o velório começou ao meio-dia do dia seguinte, ou seja, em menos de 24 horas do acidente, o seu corpo já estava sendo velado em outro estado, pois o acidente foi em Minas Gerais e o velório, o sepultamento foi em Goiânia. Toda essa logística foi a remoção do corpo de dentro da aeronave pelos bombeiros, remoção do corpo do local do acidente pela polícia científica e levada ao IML de Caratinga, espera pela necrópsia, a remoção pela funerária, procedimento de embalsamamento que normalmente é demorado, leva mais de 4 horas, normalmente, levado ao aeroporto e transladado até Goiás. Falando mais sobre a preparação do corpo, agora alguns aspectos técnicos, não se sabe se foi feito exatamente a preparação de embalsamamento no corpo. Lembrando que embalsamamento difere da tanatopraxia. O embalsamamento é a retirada das vísceras, dos órgãos, para conservação para velório. Provavelmente pelo acidente,
também foi necessário fazer uma restauração facial. Ocorre que é um mistério sobre a funerária que preparou o corpo e como foi preparado. Se vocês forem lembrar, e vai passar na tela de vocês algumas imagens, do velório do Gugu, o velório da Preta Gil, ambos os velórios, o corpo estava com o rosto exposto. Já o velório de Marília Mendonça não estava exposto. Marília não estava exposta ao seu corpo, ou seja, foi colocado no fundo exatamente do caixão. Então, não se sabe se foi feita uma boa restauração, se não foi feita. Lembrando que o seu velório público demorou apenas 4 horas. Foi do meio-dia às 16h30, mais ou menos. Então não se sabe muito, porque por mais que o velório foi público, aberto ao público, as pessoas relataram que só viram o caixão e não o corpo, apenas os amigos próximos viam o corpo. Tem várias imagens dos cantores olhando para ela. Ninguém falou sobre o rosto, como estava o rosto de Marília Mendonça. Obviamente, eu vou falar nesse vídeo as fotos que foram vazadas dela, mas que eu não olhei, não tive coragem de olhar, jamais olharia. Então eu não consigo dar um parecer de como estava o rosto dela. Mas o velório foi muito curto. Lembrando que a remoção, desde da sua remoção do seu corpo para o IML até a liberação para a funerária e o translado, me pareceu tudo muito rápido, estranho e rápido. Eu não acho que foi feito um tratamento tão forte nela, mas eu não sei se foi feito a pedido da família ou não. A questão do sepultamento foi muito breve, um dia após. Nós temos casos famosos, como o do Gugu, volto a dizer, que foi liberado do corpo uma semana depois dos Estados Unidos e ainda velou por mais um dia, se eu não me engano, caixão aberto aqui no Brasil. Então, sobre a preparação do corpo de Marília Mendonça, ainda é um mistério. Então, não se sabe. Sabemos apenas que foi um velório muito rápido e que os amigos que viram o rosto dela nunca falaram nada sobre. Basicamente é um assunto que morreu junto com a cantora. Uma parte muito chata de tudo isso foi o vazamento das fotos. A Polícia Civil de Minas Gerais investigou quem teve acesso ao laudo da necrópsia da cantora Marília Mendonça, cujas fotos foram vazadas e compartilhadas pelas redes sociais e grupos de WhatsApp apenas 8 dias após o seu trágico acidente e falecimento. Os familiares da artista pediram respeito e empatia, e o advogado da família pediu a identificação e punição dos responsáveis pelo vazamento e também de quem compartilhou as imagens na época. Em nota oficial, na época, a Polícia Civil Mineira informou que foi instaurado procedimento administrativo para investigar o vazamento. De acordo com os policiais, o sistema que armazena os dados do inquérito, de onde o laudo da necrópsia foi vazado, ele é auditável, aquele inquérito. E foi realizado um levantamento na época para identificar quem teve acesso a essas fotos. O ato de vilipêndio a cadáver é considerado crime contra o respeito aos mortos e é previsto no artigo 212 do Código Penal brasileiro. A punição vai desde 3 anos de prisão até pagamento de multa. A assessoria de Marília Mendonça divulgou na época um comunicado por conta do vazamento. O advogado da família, Robson Cunha, disse que é inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acesso tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa. O Estado é responsável pela guarda e proteção dessas informações e de documentos que estão sob sua tutela. Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados. E foram. As fotos da autópsia de Marília Mendonça foram divulgadas na internet por André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos na época da divulgação. Ele foi identificado e preso pela Polícia Civil do DF. Em abril de 2023, durante a Operação Fenrir, a investigação apontou que ele utilizou o Twitter para compartilhar as imagens dos laudos periciais da cantora. Em setembro de 2023, André Felipe foi condenado a 10 anos e 3 meses de prisão por crimes de vilipêndio de cadáver e outros delitos, com pena inicial em regime semiaberto. A Polícia Civil de Minas Gerais também abriu um inquérito na época, um inquérito administrativo, para investigar a origem do vazamento dentro do próprio Instituto Médico Legal.
apurando a conduta de possíveis servidores envolvidos no acesso indevido às imagens do laudo da cantora. E é isso aí, meus amiguinhos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não pudemos falar muitos aspectos técnicos sobre a preparação do corpo, porque foi tudo um mistério, então não se sabe muito bem sobre a preparação, mas que de fato é estranho a questão da rapidez que a funerária preparou o corpo. Isso é muito rápido. Eu, pela experiência que eu tenho, acredito que não foi feito tudo que deveria ser feito. Ninguém comenta mais sobre o caso, ninguém fala mais sobre o caso. As poucas pessoas que tiveram acesso ao seu rosto eram os amigos muito próximos e eles nunca mais falaram nada sobre isso. Como eu já disse no vídeo, isso morreu com eles. O público em si viram apenas o caixão. E é isso, meus amiguinhos. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.